Hoje eu quero falar sobre pensão alimentícia mais uma vez com vocês, assunto tão importante, tão delicado e que faz muita diferença na vida de vocês, não é isso? Então, vamos bater um papo aqui sobre pensão alimentícia e qual que é o tema que eu quero falar hoje sobre pensão? Sobre quais verbas a pensão alimentícia pode incidir. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas acham que é só o salário líquido do bonitão. E eu vou mostrar para vocês que não, existem outras verbas que também devem ser observadas no momento de se pagar a pensão alimentícia. Mas eu já quero fazer um alerta no início, e é muito importante isso. Tudo isso que eu vou falar aqui agora diz respeito a verbas de natureza empregatícia, ou seja, precisa ter aqui um vínculo de emprego, esse bonitão precisa trabalhar fichado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o autônomo não tem várias dessas verbas, ele não recebe essas verbas e com isso não tem, obviamente, como incidir sobre elas. Então o bate-papo de hoje é para você, mãe, que tem na verdade que tem não, que teve um genitor que trabalha numa empresa, empregado, carteira assinada, de maneira regular. Existem outros vídeos que eu já fiz, que eu já produzi também no meu perfil do Instagram, que eu falo da situação do autônomo, daquele que não tem carteira assinada e que tem que pagar a pensão de uma outra forma. E outra observação que eu preciso fazer também no início desse vídeo, é muito importante que o advogado faça constar essas verbas no seu pedido inicial. No Vitorlano Advogados, a gente tem esse cuidado e a gente sempre observa a incidência da pensão sobre essas verbas que eu vou falar aqui para você. Inclusive, eu já quero convidar você que está aqui acompanhando esse vídeo para acompanhar um post bem bacana que a gente fez sobre esse assunto lá no nosso perfil de Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu estou até aqui com ele aberto, mas você pode também acompanhá-lo seguindo a gente lá no Instagram e dando uma lida na legenda que a gente deixou lá para você interagir com o nosso conteúdo mais dinâmico, mais diário que nós temos naquela rede social, tá bom? Então, o bonitão é empregado. Ele recebe salário, tem a carteira assinada e você está buscando a pensão alimentícia para o seu filho. A pensão alimentícia, a primeira pergunta que eu quero responder para você é a seguinte: a pensão alimentícia, ela vai incidir sobre o salário bruto ou líquido do bonitão? Vamos lá. A pensão ela vai incidir sobre o salário líquido do bonitão. Por exemplo, 30% dos seus rendimentos líquidos. Só que atenção, quando eu falo em rendimentos líquidos, é o bruto menos imposto de renda e INSS. Ou seja, se existe outro desconto além do INSS e do imposto de renda, eles não são contabilizados para fins de pensão. Então, ou seja, se ele tem ali um desconto porque ele paga uma determinada associação, sindicato, plano de saúde, enfim, isso não é contabilizado no cálculo da pensão. É apenas o imposto de renda e o INSS que são descontados. Então, o líquido para a pensão alimentícia é um pouco maior do que o líquido que o bonitão realmente recebe ali todo mês na sua conta bancária. Essa informação é importante. Agora vamos para as outras verbas. Você, por exemplo, se relacionou e o pai do seu filho recebe comissão. Ou seja, ele vende e tem um variável, tem as suas comissões. Essas comissões, elas entram no cálculo da pensão. Sabe por quê? Porque comissão é remuneração pelo trabalho. Ela integra o salário do bonitão. Se ele for para a Justiça do Trabalho e fizer ali um pedido para reconhecimento das comissões como verbas salariais, para cálculo de férias, para cálculo de FGTS, a Justiça do Trabalho vai deferir, porque comissão é remuneração. Então, se ele tem esse variável no seu pagamento, porque ele trabalha com vendas ou atinge determinadas metas, mas essas comissões, elas integram o salário e, por consequência, devem integrar a pensão alimentícia. É muito importante para você que, às vezes, o bonitão é representante, vende seguros, trabalha como vendedor, enfim, se ele tem essa variabilidade salarial, essa variabilidade também vai acontecer na sua pensão. O empregador dele tem que já na raiz calcular a comissão do mês e já pegar ali
a parte que seria da pensão. No nosso exemplo aqui, 30% das comissões daquele mês vão se integrar aos 30% do salário líquido e o seu filho vai receber essa verba. Nem todo mundo recebe comissão. Nem todas as funções, né, de um empregado têm algum tipo de comissão. Mas existem outras verbas que obrigatoriamente o trabalhador brasileiro recebe. Estamos falando aqui das férias e do 13º. Férias e 13º. Todo mundo que tem carteira assinada tem que receber o 13º salário, que é um direito constitucionalmente assegurado, e 1/3 de férias, que também é um direito assegurado constitucionalmente no Brasil. Então, o seu filho também tem direito a receber a pensão alimentícia sobre essas duas verbas. O empregador vai lá e já retém esse valor e transfere para sua conta. Lembrando, voltando no início do vídeo, que é muito importante que esses pedidos estejam no seu pedido inicial lá do processo. Porque apesar de ser direito do seu filho, é fundamental que o juiz, na sentença, coloque essa informação lá, para evitar problema lá na frente, para evitar que a pensão fique menor do que ela realmente deveria ficar. Então, nós já falamos aqui de 3 verbas que vão integrar o cálculo da pensão alimentícia. Vamos lá? Primeiro, a comissão, depois o 13º, depois as férias. Com relação a essas 2 verbas, eu quero fazer 2 parênteses. 13º. Muitas vezes o bonitão recebe isso em 2 parcelas. Uma ali no final de novembro, outra em dezembro. Como que deve ser pago esse 13º na pensão? Do mesmo jeito que é pago para o bonitão. Se ele recebe uma parte em novembro e a outra parte em dezembro, 30% da parte de novembro tem que ser paga para a criança e 30% da parte de dezembro tem que ser paga para a criança. O ideal é que funcione assim. O pai recebeu, o desconto já aconteça. O certo é assim. Não tem essa de, eu recebo tudo na primeira parcela ou recebo tudo na segunda parcela. Não faz sentido desmembrar a pensão se o 13º também não foi desmembrado. Então, do mesmo jeito que o genitor recebe, o seu filho tem que receber este 13º. Já com relação às férias, tem outro adendo que eu gosto muito de falar a respeito desse para não gerar confusão. E se você está curioso, se você está curiosa para saber o que é, antes disso, já se inscreve no canal, porque aqui eu vou tirar muitas dúvidas. Você vai ficar sem curiosidade, porque aqui nesse canal você tem muita informação. Informação gratuita, informação de valor, em que eu consigo te explicar o mundo do direito de maneira muito fácil, para que você entenda, para que você consiga ter clareza, ao invés de ficar conversando com o seu advogado que não entende o jeito de falar, fala de um jeito confuso, você não compreende nada. Enfim, aqui não, aqui você vai entender. Inclusive, se você não entendeu alguma coisa, ficou com dúvida, o espaço dos comentários aqui embaixo está aberto para você mandar a sua dúvida, que eu mesmo vou te responder. Com relação às férias, é importante que você entenda o seguinte. O bonitão, vamos supor, tira férias no mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, ele vai receber o salário correspondente ao mês, vai receber o 1/3 de férias, e esse 1/3 de férias, obviamente, vai sofrer o desconto da pensão e, muitas das vezes, na maioria dos casos, ele vai receber um adiantamento salarial do mês de fevereiro. Esse adiantamento que ele recebe, referente ao mês de fevereiro, esse adiantamento, ele também vai sofrer o desconto. Então vai acontecer ali no mês de janeiro, quando ele receber todo esse valor, que você tem uma pensão maior. Você pode até se assustar na hora que olhar ali na sua conta. Nossa, mas esse mês vem mais alto. Será que tá certo? Tá certo. Mas lembre-se que em fevereiro não vai ter desconto, porque ele também não vai receber o salário dele. Houve uma antecipação salarial. Então é muito importante que você tenha esse cuidado. Esse cuidado de saber, olha, eu tenho que administrar melhor, porque lá em fevereiro eu não vou receber isso. Beleza? Então falamos de 3 verbas que incidem sobre a pensão alimentícia, que são as comissões, o 13º e as férias. Agora eu vou falar das horas extras. As horas extras, elas também, ao serem pagas,
ao bonitão, ao genitor, precisam sofrer o desconto da pensão alimentícia. Por quê, pessoal? Porque a hora extra é remuneração pelo trabalho. Quando alguém faz hora extra, ele recebe um valor adicional por isso. Aí, cada sindicato tem uma fórmula. Pode ser 100% sobre a hora normal, pode ser 200%, 50%, enfim. Cada acordo coletivo de determinada categoria vai estabelecer qual é o valor dessas horas extras. E aí, se o bonitão naquele mês recebeu hora extra, você não. O seu filho também tem que receber a pensão sobre essas horas extras. Por quê? Se é remuneração pelo trabalho, o filho tem que receber a parte dele da remuneração pelo trabalho. Gente, o filho não trabalha, ele não pode trabalhar. É por isso que ele recebe pensão. Então, se o fruto do trabalho dos pais se prestam a garantir a subsistência dos filhos, a hora extra é fruto do trabalho do pai e, por consequência, o filho tem direito a receber também sobre essa verba. E aqui eu quero fazer uma observação que é bem legal. Se o bonitão for demitido e receber as suas verbas rescisórias, a pensão também vai ser calculada sobre isso tudo aqui na hora do acerto dele, hein? Então, se tiver um acerto lá, o empregador demitiu, pagou lá X de verbas rescisórias, o empregador vai ter que analisar quais daquelas verbas são de natureza remuneratória e pegar os 30% ou 20%, depende da decisão, e pagar para o filho. Isso é muito importante que vocês entendam. Na rescisão, tudo aquilo que for verba rescisória, as próprias horas extras, as férias, 13º, salário projetado, tudo isso também precisa incidir para o pagamento da pensão alimentícia. E o último são os prêmios. A última verba em que o bonitão tem que pagar pensão é o prêmio em razão do trabalho. Aqui nós não estamos falando da participação de lucros, tá? A participação de lucros, para mim, de maneira equivocada, não entra no cálculo da pensão alimentícia. Então, ou seja, se o bonitão recebe uma gorda participação de lucros da empresa, nessa verba não incide a pensão alimentícia. Mas eventuais prêmios pela qualidade do trabalho que ele executa, que ele receba, ele vai ter que pagar pensão sobre esses prêmios. Então, vamos supor que ele foi... a empresa dá uma bonificação pelo desempenho do melhor funcionário do mês e ele recebeu essa bonificação, isso também tem que entrar para o cálculo da pensão alimentícia e o seu filho também tem direito a receber esses valores. Viram só que não é só o salário líquido do bonitão? Eu falei aqui nesse vídeo para vocês que é o salário líquido, mas só descontado imposto de renda e INSS. E mostrei 5 verbas sobre as quais a pensão deve incidir. Vamos recapitular quais são? Junto comigo. 13º, férias, horas extras, comissões e prêmios. Ou seja, é muito mais do que você imaginava. É muito mais do que talvez você pudesse acreditar. E eu estou mostrando para vocês como que o mundo da pensão alimentícia tem vários recortes e que muitas pessoas não sabem. E a minha tarefa, a minha missão é vir aqui na internet, aqui no YouTube, no canal do Vitor Rolando Advogados e te explicar isso de maneira clara, direta, sem rodeios e de maneira gratuita. A informação está aqui na sua mão. É só você agora fazer o cálculo, é só agora você entender o que está acontecendo para saber se a sua pensão está certa ou está errada. Manda aqui nos comentários também se você tiver qualquer dúvida, se você quiser saber mais, para que a gente possa te responder e te ajudar nesse processo para você conseguir receber a pensão da maneira certa, da melhor forma possível. Aproveita e acompanhe vários outros conteúdos aqui nesse canal de YouTube para que você seja uma mulher mais informada, mais poderosa e preparada para enfrentar o bonitão.